Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 28 de setembro do ano da graça de 2022. E voltando e continuando a meditar, a digerir o Salmo 37, queria hoje trazer à nossa reflexão e à nossa memória aquele que é provavelmente o versículo mais conhecido deste Salmo, o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. E de facto este versículo tem dois aspectos muito importantes e dois verbos que mostram e revelam dois aspectos muito importantes. Um é o de entregar e o outro é de confiar. E eles são inseparáveis. São inseparáveis. Aliás, no versículo 5 já tínhamos sido desafiados a confiar no Senhor. Aliás, no versículo 3, perdão. Entregar e confiar. Esta é uma mensagem, este é um conceito que obviamente está presente ao longo de todo o relacionamento, de toda a revelação bíblica e de todo o relacionamento entre Deus e o homem. Deus sempre desejou que nós confiássemos nele, desde o Jardim do Éden. E a verdade é que o pecado vem criar esse problema. Aliás, o pecado é exatamente consequência de não confiarmos, de não nos entregarmos incondicionalmente a Ele, porque quando o fazemos não há problema nenhum nessa matéria. Mas nós somos desafiados a entregar totalmente a nossa vida, as nossas prioridades, as nossas decisões, o caminho pelo qual vamos prosseguir, caminhando dia a dia. Isto é verdade para as grandes decisões da nossa vida, mas também mais pequenas. Em cada momento confiar e entregar. Entregar que essa decisão não é nossa, mas é do Senhor. Porque este é um assunto tão difícil e tão desafiante. O Senhor Jesus também falou sobre ele. Porque, obviamente, quando nós não entregamos a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor, é porque queremos o nosso caminho. E quando não confiamos é porque ficamos inquietos e inseguros com aquilo que Deus tem para nós. E isso é um problema muito difícil para nós, para a nossa vida. E o Senhor Jesus falou sobre isso. Em Mateus capítulo 6, Jesus estava a falar sobre este assunto e estava a dizer: não andem ansiosos, confiem. Confiem. Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo o Pai Celeste as sustenta. Ou seja, confiança. Jesus está de uma forma muito clara a dizer: confiem. Entreguem o vosso caminho, porque Deus, o Pai do céu, sabe muito bem o que nós precisamos e sabe muito melhor que nós o caminho que devemos perseguir. Quando pensava sobre isto, lembrei-me que há um personagem bíblico que foi grande, de uma forma muito forte, testado nesta matéria: Pedro. Pedro, aquele impulsivo, aquele que tantas vezes era o primeiro a falar, a responder, a agir. Ele foi muito testado. Ele foi testado quando saltou do barco para andar sobre as águas e sempre lembramos o ato de fé, de coragem, de entrega de Pedro, porque ele avançou decididamente, mas no percurso duvidou, não confiou e afundou-se. E certamente naquele episódio em que também mete barcos e que os discípulos estavam no barco com Jesus e veio a tempestade e eles tiveram que acordar Jesus, Pedro estava lá também. Nestas duas situações, Pedro foi exortado de uma forma muito clara a que devemos entregar e confiar a nossa caminhada nas mãos de Jesus. De uma forma muito, muito prática. E eu estou a referir Pedro porque este mesmo Pedro que passou por estas duas circunstâncias e que nas duas foi exortado a ter fé e a confiar, porque obviamente quando estamos a falar de entrega incondicional, quando estamos a falar de confiança, estamos a falar de fé. Este Pedro, mais tarde, é usado por Deus para escrever o seguinte, e eu estou certo que quando ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, o Senhor sabia o que estava a escrever e era algo que ele
tinha experimentado e experimentava. Ele diz o seguinte em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Este Pedro que passou por estas circunstâncias foi o Pedro que agora escreve e nos deixa esta palavra pela orientação e soberania do Espírito do Senhor e dizer-nos, obviamente, que entregar e confiar necessita de haver aqui uma atitude de humildade perante o Senhor, de reconhecimento que Ele de facto é Deus e não nós. E Pedro escreve isso. Precisamos de nos humilhar, precisamos de nos sujeitar à poderosa mão de Deus, porque de facto ela é poderosa, como Pedro experimentou, e Pedro pode chegar a este momento e dizer: nós podemos lançar sobre ele todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades. Porquê? Porque Deus tem cuidado de nós. E por isso podemos nos entregar incondicionalmente nas suas mãos e podemos confiar incondicionalmente porque Ele, de facto, tem cuidado de nós. Que há algo maravilhoso para ser vivido, experimentado, mas desafiante. Obviamente não estamos a pensar que isto será fácil, porque Pedro, passando por estas experiências todas, certamente viveu-as com muita intensidade e com muita dificuldade. Para ele chegar ao ponto de escrever isto, certamente nem todos os momentos foram fáceis de serem enfrentados, mas em todos eles ele aprendeu que de facto Deus é poderoso, Deus é soberano e Deus cuida dos seus filhos. Que esta seja a nossa experiência e pôr em prática Salmo 37,5 é um desafio diário para as nossas vidas. Confiar e entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Vamos fazer isso hoje mesmo, porque certamente precisamos de o fazer diariamente. Mais logo, amados, vamos estar aqui, querendo o Senhor para o nosso tempo de estudo bíblico e oração. Todos são muito bem-vindos, é sempre um tempo muito abençoado. Então vamos aproveitar esta oportunidade e também continuar a orar uns pelos outros. Indispensável na nossa caminhada e jornada enquanto igreja. Um resto de dia muito abençoado. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.